Oi, pessoal, boa noite. Agora sim, eu só parei um pouco porque ela estava colocando para gravar, porque esse momento ele vai ser depois também divulgado no YouTube do Conselho Regional aqui do Estado do Ceará. Então, como eu já tinha dito para vocês, esse é um evento que a gente está, um dos eventos que a gente vai fazer online, por conta do mês do Abril Laranja, o mês de conscientização aos maus tratos, né? Contra os maus tratos aos animais. São coisas que são necessárias. Ontem eu participei de uma mesa redonda no INCA sobre esse assunto, e uma das frases que eu falei logo de início, que bom que nós temos eventos como esse para trazer conhecimento, mas que pena que nós ainda temos que fazer eventos como esse, em que os animais eles não recebem o respeito adequado da sociedade, muitas vezes são alvo aí de situações que são consideradas crime, né? Uma das coisas que eu queria, antes da gente começar a projeção em si, é falar que o objetivo desse assunto que eu trouxe para vocês é passar para vocês um pouco da experiência que eu tenho em relação a essa atividade junto da detecção da situação de maus tratos e dar orientação aos médicos e médicas veterinárias sobre como agir quando eles são, então, trazidos para essa atividade. Tá? Então, eu preparei aqui uns slides para a gente conversar, e depois a gente pode abrir para conversar e tirar dúvidas de qualquer forma, né? Queria dar boa noite a todos e a todas, se eu não dei no início, não lembro, estou falando agora, e cumprimentá-los para que a gente possa iniciar, então, o nosso processo. Só projetar. Eu espero que vocês consigam ver. Está conseguindo ver, Cristina? Pronto, então está projetado. Então, o objetivo da nossa conversa hoje foi trazer esse tema. Sou veterinário e fui chamado para avaliar maus tratos. E agora? Essa situação é uma situação que vem atingindo muitos veterinários ao longo do país inteiro. E eu pensei, poxa, eu tenho essa expertise para passar, vou conversar com eles e dar orientações, tanto dentro da atividade, quanto orientações legais e também orientações como presidente do Conselho Regional aqui do Estado do Ceará para vocês, tá? Então, logo de cara, a gente precisa entender o que é maltrato. E esse é um dos grandes problemas em relação aos maus tratos, pessoal. Porque de todas as legislações federais que são utilizadas para a detecção, combate ao crime, orientação em relação às situações de crime, né, em casos criminais, somente o Decreto-Lei de 1934, promulgado por Getúlio Vargas, é que traz detalhes descrevendo o que é proibido, o que representa maltrato. A legislação logo em seguida, que é a 9.605, ela não traz essa definição. Então, a gente tem aí um problema, porque a detecção e o que representa maltrato, ele não está muito claro em várias das legislações. Algumas legislações estaduais, elas trazem isso, assim como a do Conselho Federal, que eu vou comentar com vocês, mas elas não são base para a legalidade federal, que é quem tem a atribuição de descrever, classificar e orientar sobre o que é crime no país. Então, a gente precisa deixar isso claro. Esse decreto de 1934, ele traz, por exemplo, algumas situações. Praticar abuso, abuso e crueldade em qualquer animal, golpear, ferir ou mutilar, conduzir animais por qualquer meio de locomoção, colocar de cabeça para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que ele produza sofrimento. Eu gosto muito desse artigo específico, porque quando a gente chega nas feiras livres, o que mais a gente encontra é isso aqui, ó. Isso aqui é uma feira aqui do nosso estado. Então, eu cheguei na feira, não vou dizer qual é a feira, mas a gente chegou, de imediato os animais já estavam todos amarrados, alguns estavam de cabeça para baixo. Então, o artigo do decreto-lei, ele deixa claro o que é que representa maltrato. E isso é muito importante para nós. É muito importante para a polícia, é muito importante para a sociedade, que isso tenha mais clareza. Fora esse artigo, a Lei 9.605, ela trouxe que é proibido maltratar animais, mas ela não descreve o que é maltrato. Então, a atualização federal em legislação, que seria a 9.605,
ela diz que é proibido maltratar animais e que tem, dentro desse processo, a penalidade, que é de 3 meses a 1 ano de multa, e que teve uma modificação recente, a partir do processo da lei sanção, aquele animal que teve as patinhas decepadas, né, infelizmente, e que ela acabou trazendo a possibilidade de prisão para as pessoas que maltratam cães e gatos. Então, a legislação evoluiu, mas não deixou claro para nós o que é maltrato. Tá? Legislações estaduais, elas trazem, muitas vezes, e até com bastante detalhe, o que seria maltrato, mas os estados, eles legislam, a legislação estadual é de cunho administrativo. Ninguém pode ser preso por legislação estadual. A pessoa vai levar multas, penalidades, sanções administrativas, mas o delegado de polícia, por exemplo, ele não pode utilizar uma prisão, uma legislação estadual para iniciar um inquérito criminal e levar, então, esse inquérito criminal ao Ministério Público para fazer a prisão, seja ela preventiva ou em flagrante, daquele indivíduo que está supostamente cometendo maltrato. Então, muitos estados instituíram diversos conceitos do que é maltrato, do que é abuso, dentro das suas legislações de proteção ou legislações que trazem a avaliação administrativa do maltrato, né? Mas esses detalhes, embora eles sejam conceitos corretos, eles muitas vezes não podem ser utilizados no inquérito policial, que vai trabalhar, então, com o crime em si. E, só para vocês terem ideia, aqui no Ceará, a nossa lei é a Lei 17.729, e ela traz descrito o que é maltrato. Maltrato é expor a perigo ou causar dano à vida, à saúde, à integridade física ou psíquica e ao bem-estar do animal e ou do ninho, mesmo para fins de manejo ou contenção, treinamento ou condicionamento, quer privando de alimentação, cuidados ou ambiente adequado, sujeitando a trabalho excessivo ou inapropriado, as características das espécies, abusando dos meios de correção, disciplina e incentivo por dolo ou culpa. Isso é uma outra questão. O conceito, a descrição está muito boa, né? Entretanto, existe uma situação aqui que eu preciso ressaltar para vocês que estão assistindo, que é de extrema importância. O maltrato, ele é um crime de cunho doloso. Na legislação brasileira, para que o crime seja considerado também na modalidade culposa, ele tem que ter descrito isso na legislação. E o crime de maltrato não traz isso. Ele diz que praticar ato de abusos, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos e exóticos, é considerado maltrato. Mas ele não fala que existe um maltrato culposo. O maltrato, portanto, para a legislação brasileira, é um crime de cunho doloso. Tem que haver intenção em realizar o ato. Tá? Esse conceito da legislação estadual, ele é muito bom. Ele está muito próximo do que tem no Código Penal brasileiro em relação aos maus tratos a humanos. Se a gente for visitar o Código Penal brasileiro, ele não vai trazer maus tratos aos animais. Ele traz maus tratos a humanos. E é muito claro que lá está a definição de maltrato por omissão, que é muito próximo disso daqui. Esse conceito ele traz uma mescla entre a omissão e o maltrato direto, aquele ato que a gente consegue detectar mais diretamente. Na legislação para humanos, não existe isso, porque existe o maltrato por omissão, que está previsto no Código Penal. E todos os outros tipos de crime contra a pessoa humana, eles são mais tipificados. Então, se eu for tratar dos crimes sexuais, por exemplo, eu vou ter 4 ou 5 tipos de crimes sexuais que estão relacionados e que têm penas específicas. E isso traz, portanto, um detalhamento, uma tipificação melhor nesses crimes contra humanos do que os que a gente tem contra os animais. O nosso Conselho Federal, ele criou uma resolução em 2018, e ela também vai ser alvo dos nossos comentários hoje, que ela traz, então, a caracterização e a definição de crueldade, abuso e maus tratos contra os animais, e traz as atividades que nós, veterinários e zootecnistas, temos que fazer quando nos deparamos com o maltrato. E é exatamente esse o foco da gente hoje aqui.
Eu fiz esse pequeno preâmbulo sobre maltrato, né? E a gente vai agora fazer uma pequena evolução disso dentro da resolução do Conselho Federal, para que a gente entenda o que é que a gente tem que fazer. Então, de início, vamos pegar aqui as definições. Maus tratos, qualquer ato, direto ou indireto, perfeito, comissivo ou omissivo, que eu faço ou deixo de fazer, que intencionalmente, ok, que é dolo, ou por negligência, imperícia ou imprudência. Isso já foge do conceito jurídico do maltrato, mas isso acontece porque, dentro dessa resolução, cuja obrigatoriedade de cumprimento vai para o médico veterinário e para o zootecnista, a negligência, imperícia e imprudência são modalidades éticas que envolvem a nossa atividade profissional e que são modalidades no processo, no Código Penal, culposas de atuação. Então, essa situação a gente tem que entender bem. Aqui existe essa variação porque a resolução do Conselho Federal ela tem a obrigatoriedade de cumprimento por nós veterinários e pelos zootecnistas. A população geral ela não tem a obrigação de considerar esses conceitos. Muito embora, ao longo dos anos, a justiça, os juízes e os delegados vêm considerando com bastante respeito essa resolução, inclusive ainda utilizada para embasar muitos inquéritos. Tá? Crueldade, qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. E abuso, qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado e incorreto dos animais. Essa resolução, pessoal, ela define esses 3 itens e ela traz mais 29 itens que têm a ver com a caracterização do maltrato. Mas é importante que aqui nós temos que estabelecer que os atos intencionais eles têm mais relação com o fato. Os 3 são intencionais. O maltrato, no caso dessa resolução, permite uma interpretação culposa quando fala de médicos veterinários e zootecnistas praticando esses atos, mas as 3 ressaltam a intencionalidade, que é muito importante que a gente tenha consciência em relação a isso. Tá? Nesse âmbito, pessoal, o que acontece? A gente tem um absurdo de casos de maus tratos acontecendo. A gente não consegue compreender se é porque eles têm aumentado ou porque agora a evolução da sociedade nos trouxe um animal como um ser dentro da família multiespécie, e aí as pessoas estão mais atentas, inclusive pelas grandes repercussões de grandes casos. Só para vocês entenderem, acompanharem, em 2016, houve mais casos registrados por maus tratos a animais. A morte do cão-orelha, que é a última mais grotesca que a gente acompanhou, e que o caso ainda está sob investigação, ela também trouxe grande repercussão, que inclusive modificou numa legislação, trazendo uma legislação de maior impacto pecuniário, de multa para aquelas pessoas que cometem maus tratos. Então, hoje a gente tem uma situação que já teve uma evolução em relação a isso. Mas vejam, maus tratos animais crescem 1.400% em 4 anos no Brasil. Isso é um percentual muito alto, muito alto. Olha o que acontece aqui no nosso estado. Maus tratos aos animais viram o segundo tipo de denúncia mais comum no Ceará, atrás apenas do tráfico de drogas. E existem estudos, pessoal, que comprovam que aquelas pessoas que realizam maltrato, elas realizam outros crimes. Especialmente a relação de maus tratos aos animais com a violência doméstica, em que o indivíduo dominante faz sobre os dominados, aqueles de vulnerabilidade, especialmente mulheres, crianças, idosos, deficientes, pessoas com capacidade reduzida e os animais. Então, eles acabam tendo uma relação de violência doméstica em que muitas vezes o maltrato ao animal é a pontinha do iceberg e que pode ser detectada com um grupo muito maior de crimes ou de situações que trazem aí a necessidade de intervenção. Né? Para vocês terem ideia, a notícia nos diz que em 2025 foram registrados
2.839 casos no estado do Ceará, com alta de 65,1% em relação ao ano anterior, de 2024 para 2025, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E aí vejam, que interessante, 65% de aumento, e o nosso estado do Ceará, por exemplo, não tem peritos criminais veterinários. Então, o que está acontecendo com essa situação? Quem está apurando essa situação? Quem traz a informação da perícia, quem traz a informação da situação de maltrato? Tá? Os principais casos, pessoal, eles se distribuem de várias formas. E aí, esse quadro, que não é um quadro representativo das casos de maus-tratos no Brasil, ele nos dá uma ideia de como se distribui o maltrato em estudos científicos. Mas aqui no Brasil, a gente não tem um painel geral, nacional, sobre isso. Tá? Então, omissão e abandono, ele acaba comprometendo aí quase 50% dos casos. Os casos que eu realizei acompanhando a polícia, era muito comum e era mais frequente realmente os casos em que a gente ia até a casa das pessoas e tinha lá um contato com essa pessoa para verificar ou não a situação de maltrato que aquele animal poderia estar sofrendo. Então, essa era a grande parte. Acúmulo de animais ocupava o segundo colocado, ocupa o segundo colocado nesse levantamento. Depois, brigas e rinhas, caça e os traumatismos. Sempre os casos que são midiáticos, os casos que chamam a atenção, são aqueles que geralmente têm trauma e morte. O caso do Orelha é uma suspeita dessa. Então, nós temos trauma e morte, e isso traz uma repercussão muito grande. Os casos de omissão, eles muitas vezes só trazem repercussão quando eles estão relacionados a acúmulo de animais. Então, quando a situação é uma coisa muito exagerada, geralmente isso vai para a mídia. E aí chega na mídia um acumulador de animais, onde foi detectada a situação de maltrato. Mas aí eu quero fazer com vocês uma pequena consideração. A competência, a responsabilidade penal desse indivíduo, ela pode estar dependendo, por exemplo, da situação mental desse indivíduo, que muitas vezes pode não ser avaliada. E não há nenhuma exclusão na lei em relação a isso. Então, é importante que a gente tenha esse raciocínio. E aí, essa confirmação de maltrato, ela vem muito fácil quando você tem uma lesão direta. Porque aí, com os conhecimentos do exame de corpo de delito, com os conhecimentos da traumatologia forense, você consegue detectar, descrever a lesão, fotodocumentar aquela lesão e dar uma possibilidade de instrumento que pode ter causado aquela lesão, forma de instrumento, ou até fazer comparações do instrumento possível com a lesão. Então, isso acaba sendo muito mais fácil da gente fazer, que é muito mais direto. E, agora, a intencionalidade desse fato, quem tem que determinar a investigação policial e não o veterinário. Quando a gente vai para a parte de omissão, aquelas que a gente tem o dano direto ao animal levado por uma ação ou por uma omissão daquilo que o seu responsável ou do que qualquer pessoa que esteja vinculada a ele deveria fazer e não fez, como, por exemplo, impedir o animal de se alimentar ou de beber água, ou de ter assistência médico-veterinária, isso é mais complicado. Porque aí a gente tem que avaliar num contexto de bem-estar, avaliar num contexto em que o animal e a comunidade da qual ele faz parte compõem um núcleo que precisa ser avaliado de uma forma muito mais holística. E isso é mais complicado, porque essas situações, elas mexem com emoção. E nesse momento de análise, a emoção ela tem que ficar de lado. A imparcialidade é muito importante. E lembrem, a intenção de realizar esses fatos, esses atos, quem determina não é o veterinário. Nessa confirmação de maltrato, é importante que a gente tenha o conceito de nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É uma ligação direta entre fato e efeito. É um elo em que a conduta do veterinário vai ser avaliada, a conduta do suspeito vai ser avaliada para determinar se aquele dano foi causado por essa conduta.
Quando esse dano causado pela conduta se conecta, aí a gente tem o nexo causal. A conduta positiva ou negativa, por ação ou por omissão, deram o resultado previsto. E aí eu consigo fazer essa ligação entre conduta, seja ela comissiva ou omissiva, para o resultado em si, em que o dano real ao animal está sendo avaliado. Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação de maltrato, a gente precisa entender o tipo de maltrato, se aquilo representa maltrato, e que situação, e se houve ou não a ligação direta entre ato e efeito. E aí a gente estabelece uma ligação real entre um dano causado por um indivíduo. E aí a gente pode, em si, dizer que teve uma caracterização de maltrato. A gente tem os maus tratos aí por ação direta, né, que eu já falei para vocês, e os maus tratos por omissão. São duas grandes categorias que a gente pode separar os maus tratos quando um veterinário precisa fazer essa avaliação. E quando a gente vai para as lesões diretas, é muito fácil, porque eu no vivo ou no morto, no vivo exame de delito, exame de corpo de delito, e no morto exame de necrópsia pericial, a gente consegue fazer a avaliação, especialmente contemplando 3 áreas da medicina veterinária legal: a identificação animal, a traumatologia e a tanatologia médico-legal, em que a gente vai determinar lesões, energias, extensão das lesões, possíveis instrumentos, assim como na traumatologia, como na tanatologia. A gente vai determinar hora de morte, avaliar as progressões de alterações que acontecem naquele animal, especialmente no cadáver, isso é muito comum, e que podem interferir nessa interpretação, e especialmente na identificação, garantir que aquele indivíduo, onde o ato ocorreu, é realmente aquele indivíduo, e que ele vai poder ser acompanhado e o fato, então, melhor investigado depois da sua análise. Quando a gente fala de maltrato por omissão, a gente tem que conectar nossa cabeça assim, diretamente com o bem-estar. Por quê? Porque a omissão ela tem uma certa dificuldade de classificação. Quando a gente recebe casos de omissão, a gente vê muitas vezes o que vem na nossa cabeça. Se o animal deixar de receber cuidados veterinários, se o animal deixar de receber água e comida, se o animal deixar de receber atividades que vão gerar desenvolvimento de orientação, desenvolvimento físico, isso pode ser considerado como omissão, e isso vai gerar um dano direto ao bem-estar daquele animal, especialmente quando a gente fala da sua atividade como animal. As 5 liberdades que norteiam o bem-estar dos animais, elas vêm sendo agora numa evolução, elas vêm agora numa evolução, sendo substituídas, entre aspas, obviamente, pelo conceito dos 5 domínios, em que nós temos domínios que geram impacto direto a um domínio superior mental e que nós temos, então, experiências positivas e negativas que vão ter que ser chocadas com a espécie, a raça, o tipo de atividade daquele animal, para que a gente considere, então, essas experiências positivas e negativas e dar, então, um status de bem-estar para aquele animal, que poderá, sim, ser atrelado a uma situação de maltrato. Vejo que, nesse aspecto aqui, é muito mais complexo a gente chegar a essa conclusão e essa observação. E é muito importante que a gente faça esse tipo de análise dentro do contexto familiar, onde há a presença do animal e de pessoas, e como que essa relação acontece, qual o grau de vulnerabilidade dos dois, para que haja entendimento dentro da avaliação, assim como de quem está investigando, se há ou se não há, de fato, uma situação de maltrato. Tá? Então, ó, quando vem na nossa cabeça a situação de omissão, é isso aqui que a gente pensa. E realmente isso aqui é o que a gente encontra. Tá? É muito comum que as pessoas tenham conceitos pré-formados em relação a isso, mas é importante que nós, veterinários, nós tenhamos, então, a consciência de que o fato ele tem que ser avaliado.
ok? Porque, por exemplo, a gente pode muito bem pegar um animal muito magro e ele ter inúmeras situações de doença acontecendo nesse animal e que a gente vai ter, então, inclusive, que investigá-las para saber se essa doença é algo causado em decorrência da omissão ou não. E como pode ser um animal em estado de abandono, que você acabou de receber esse animal, por exemplo, tá? Agora, isso daqui, pessoal, é muito difícil, porque quando a gente vai para os domínios, e o domínio físico, de nutrição e saúde começam a se balancear na nossa avaliação, nós temos uma certa dificuldade. Porque imagina, o animal, a maior dificuldade de diagnóstico é realmente a inanição, por exemplo. Porque se você pegar um animal que não come, e que essa ausência de alimento ela foi intencionalmente causada, ele vai desenvolver doença. Só que em que ponto a gente vai conseguir determinar isso? Porque o animal ele vai desenvolver doença, ele vai começar a consumir as reservas do próprio organismo, ele começa a perder peso, e isso pode gerar impactos em outros sistemas. Sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema renal. E aí, quando você vai avaliar o animal, às vezes ele está numa polisculiambose. Você não consegue mais entender onde começou e onde terminou. Então, avaliar a questão do maltrato por omissão, ele é muito mais complicado do que o maltrato de lesão física direta. Porque na lesão física, você vê a lesão, você vê a descrição da lesão, se a lesão é uma lesão cortante, se é perfurante, se é perfurocortante, seja lá como ela seja, a gente consegue fazer essa descrição de uma maneira muito mais objetiva. Mas o maltrato de omissão ele é mais complicado para a gente fazer esse diagnóstico. Tá? E o que é que a gente tem a ver com isso? Falei de maltrato, mas o que é que nós temos a ver com isso? Tá? Eu adorei aí, meus bonequinhos agora estão a minha cara, mas só que mais magro, viu? A gente participa da prova material. O veterinário, na situação, nos casos de maus tratos, é fundamental para trazer a materialidade necessária para que o crime de maltrato possa ser investigado. Como assim? Não entendi nada. Nós, veterinários, avaliamos tudo relacionado à nossa profissão, tudo relacionado à área de avaliação e perícia, e trazemos a constatação da prova pericial de que houve uma situação. Há uma lesão, há um animal, há um alimento, porque isso também pode fazer parte aqui dessa área de avaliação. Então, quando a gente pensa no maltrato, envolvendo a atividade do veterinário, a gente tem que separar num tripé de caracterização de maltrato. Primeiro, autoria. Segundo, dolo. Terceiro, materialidade. Começando de trás para frente, nós, veterinários, trabalhamos para o combate aos maus tratos, trazendo a prova pericial, a materialidade. Houve ou não houve situação? Houve. É no vivo, eu faço exame de corpo de delito. É no morto, eu faço necrópsia pericial. Quem faz isso? Médico veterinário. A partir daí, nós determinamos a presença de uma situação de maltrato. De uma situação. A gente não determina o crime de maltrato. Porque o crime de maltrato, além da situação, ele precisa de um autor, de um suspeito para ser investigado, e principalmente do dolo, da intenção. E quem faz isso é a polícia. Então, nesse aspecto, pessoal, esse momento de fala aqui que eu trago para vocês, depois desse pequeno preâmbulo de maltrato, é para mostrar para vocês que médicos veterinários participam desse processo como coadjuvantes na determinação da situação de maltrato. Quem vai determinar o crime de maltrato e organizar um inquérito que vai ser oferecido para o Ministério Público, apresentar ou não uma denúncia-crime, é o delegado, é a polícia. Então, nós entregamos para ele, existe uma situação de maltrato. Ele vai ver se tem um suspeito, ele vai ver se tem intenção. Se isso realmente existir, ele então manda essa informação para o Ministério Público, pedindo a abertura de uma ação penal de maus tratos contra esse autor, em que o veterinário detectou a situação
e ele detectou a intenção. Então, por que isso cai com a gente, pessoal? Porque em 1968 foi publicada a Lei 5.517. E lá no artigo 5º, ela diz sobre as competências privativas do médico veterinário. A linha G diz que é privativo do médico veterinário a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em questões judiciais. E na linha H, as perícias, os exames e as pesquisas reveladoras de fraudes ou operações dolosas dos animais inscritos em competições esportivas e nas exposições agropecuárias. Então, é nossa atividade privativa. Por isso que somos nós, por isso que a gente tem a ver. Então, a polícia hoje precisa do médico veterinário para fazer a junção dos fatores necessários ao oferecimento para o Ministério Público de uma denúncia crime que vai possivelmente virar uma ação penal. Então, o nosso papel aqui é de conjunto, como vocês estão vendo. A situação de maltrato somos nós e a polícia é o crime de maltrato. Tá? E isso vem de onde? Dentro dessa atividade descrita na Lei 5.517, nós temos a ampla área da medicina veterinária legal, cuja aplicação direta é realizar a perícia e fazer laudos e pareceres. Então, o veterinário, nessa atividade de detecção, ele vai agir como perito para entregar para as autoridades um laudo ou um parecer, dando a informação da situação de maltrato que ele constatou. Então, essa é a situação. E isso também foi descrito na Resolução 1573 do Conselho Federal, que traz em uma das suas alíneas a peritagem como atividade técnica que o veterinário vai avaliar. Então, por avaliação, por teste, por análise, por documento, coleta de vestígios, evidências, seja lá como for, em alimentos, em animais e produtos de origem animal. Então, as duas amplas frentes da perícia, elas são privativas da área da medicina veterinária. Só que a gente tem que lembrar também que o ambiente ele faz parte disso. E a gente também pode fazer perícia ambiental. Então, ambiente, animal vivo ou morto, que eu trago aqui nesse esquema, e o alimento, eles fazem parte de um processo de avaliação em que o veterinário vai produzir a materialidade dos fatos para dar embasamento às possíveis ações penais que vão derivar disso daí. Então, dentro desse esquema que vocês estão vendo, a gente tem ambiente, animal, alimento e cadáver, que vai passar por um processo de investigação e, se for cadáver, vai para a área de patologia forense e, se não for, vai para as diversas áreas da medicina veterinária legal. Então, é importante que a gente veja isso, porque dentro da situação de maltrato, dentro do maltrato como um todo, a gente pode estar presente como médicos veterinários, como peritos oficiais ou como peritos ad hoc. O perito oficial, ele é um perito concursado para a área de perícia criminal em medicina veterinária, no nosso caso. O Estado do Ceará não contém peritos oficiais médicos veterinários. Eles têm peritos oficiais em diversas outras áreas, mas não na medicina veterinária. Quem é que é o perito ad hoc? O perito ad hoc é um perito nomeado na ausência da perícia criminal oficial para realizar perícias, e esse perito é nomeado baseado no Código de Processo Penal. Eu também vou já mostrar para vocês. Então, as duas atividades, elas podem ser exercidas por médicos veterinários. Um concursado oficialmente, num cargo de perito criminal, e o outro como membro dessa equipe de perícia, mas nomeado para aquela atividade temporária. Ele é nomeado para cada ato, realiza a sua avaliação, emite a sua conclusão e ele deixa de ser, então, perito daquela situação. Ok? No nosso estado, como a gente não tem perícia oficial, as perícias elas são realizadas por nomeação. Então, nós temos lá no artigo 159 do Código de Processo Penal, que diz que
Os exames de corpo de delito e outras perícias serão feitos por 2 peritos oficiais, peritos criminais ou médicos legistas. Nós temos cargo de perito criminal pelo Brasil, mas nós não temos cargo de perito legista veterinário pelo Brasil. Tá? E aí vê o que é que diz o primeiro parágrafo. Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma do curso superior, escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Então, a habilitação técnica que a gente está se referindo pode ser somente o nosso diploma. É claro que prefere-se que o profissional seja um profissional da área específica de medicina legal, de preferência com especialização e título. Mas nessa ausência, a Lei 5.517 nos traz legalidade para a execução dessa atividade. Agora a gente precisa ter conhecimento. Tá? E olha o que aqui diz o parágrafo 2º. Os peritos não oficiais ad hoc prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Todos os deveres e direitos do perito oficial nós temos durante o período de nomeação. Mas essa nomeação, ela não é uma nomeação permanente. É para cada ato pericial do qual é necessária a nossa participação. Esse é um exemplo, pessoal, de uma nomeação de perícia ad hoc que eu recebo da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Aqui no estado do Ceará, nós temos a perícia, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que realiza essas perícias, essas avaliações de maltrato, né? E que muitas vezes chamam o médico veterinário para fazer essa atividade. E o médico veterinário sou eu. Então, aos 11 de fevereiro de 2016, tendo em vista a falta de perito veterinário oficial na perícia forense do estado do Ceará, nomeio na forma do artigo 159, olha que eu acabei de ler para vocês, com peritos ad hoc, Daniel de Araújo Viana, portador do tarará, tarará, e eram 2 peritos, porque são 2 que têm que ser nomeados, os quais prestam compromisso de bem fielmente desempenhar o cargo nos autos do inquérito, do processo, e por aí vai. Então, essa é uma forma muito direta, muito simples, de haver a nomeação do médico veterinário nessas atividades. E aí eu queria agora começar com vocês em relação a fazer algumas perguntinhas. O perito defende os animais? Como perito, eu vou lá para defender os animais? Não, não vou. Não é esse o objetivo. O perito vai para culpar as pessoas? Também não é esse o objetivo. Se você quer defender os animais ou culpar as pessoas, se esses são os seus objetivos, desista agora. Muito obrigado pela sua presença. Não é esse o objetivo desse momento. O objetivo desse momento é trazer orientação e ressaltar para vocês que essa atividade, que é semelhante à do perito oficial, ela tem que ser avaliada, tem que ser realizada com imparcialidade. E qualquer situação que nos leve a ter parcialidade deve levar também à consciência de afastamento dessa atividade por suspeição direta. Tá? Então, não é o perito veterinário que resolve os crimes? Também não é. Quem que vai resolver crime, gente? Polícia. Quem resolve crime é polícia. Quem investiga é polícia. A gente tem aquelas noções dos seriados que chamam a atenção da gente para essa atividade, mas elas só trazem para nós um falso painel de que o perito, o veterinário, o médico, ou seja, qualquer um deles, faz aquelas inúmeras atividades quando não é verdade. Quem faz essa atividade é a polícia, não é o médico veterinário nomeado. Não é o médico veterinário que não é perito oficial. Ok? Porque quando isso acontece, a gente assume aí a síndrome do supervet, de querer resolver, de querer ser o salvador, e esse não é o nosso papel. Nosso papel é avaliar fatos, trazer materialidade a uma situação, determinar essa situação e entregar essa situação para avaliação da polícia. Se ao chegar nesse momento, você que hoje possivelmente pode estar sendo interpelado por advogados, por protetores, ou mesmo por delegados, tomar para si responsabilidades que não fazem parte desse processo de investigação, cuja sua parte é apenas um pontinho, que é o pontinho de determinação da situação de maltrato,
você poderá embarcar em uma situação que vai exaurir muito brevemente as suas capacidades. Então, fica aqui a minha dica para vocês em relação a isso, porque isso, quem está na área de maltrato, certamente vai sofrer pressão das partes para atuar de uma forma além da sua competência. E isso não pode acontecer. E aí, vamos lá. Estou médico, sou um médico veterinário, estou aqui no meu estabelecimento, eu sou obrigado a aceitar? Não, você não é obrigado a aceitar. Se você for perito oficial, a sua atividade é essa. Então, você vai em solicitação, você tem que atender, e isso é uma questão estabelecida em lei. Mas se você é um veterinário de ponta, como eu quero dizer, está na sua clínica, você é chamado pela polícia para ir lá, você é chamado por um protetor para ir lá, você é chamado por um advogado, seja lá do que for, para ir lá, você não é obrigado a aceitar, como essa atividade não necessariamente será pro bono, ela pode ser e deve ser remunerada. Tá? Mas se você aceitar, aceite somente se for com nomeação da polícia. Inúmeras situações que eu tenho visto, não só aqui no meu estado, mas no restante do país, levam veterinários desavisados e sem formação a invadir a casa das pessoas sem ter autoridade, sem ter autorização e sem ter autoridade para isso. Nem a polícia invade a casa de seu ninguém, sem mandado judicial, sem clamor de socorro ou sem uma investigação muito embasada de que há um crime acontecendo naquela região, naquela residência. Então, se a gente tem hoje um clamor social pelo maltrato e nós estamos no alvo, nós precisamos trabalhar dentro da legalidade. Então, não recomendo a nenhum médico veterinário que, ao ser interpelado para avaliar uma situação de maltrato, que ele o faça sem envolver a polícia, é o primeiro caso, a primeira situação, e a segunda, e que a seu envolvimento seja um envolvimento embasado no artigo 159, por nomeação como perito louvado ou perito ad hoc. Mas resolvi, quero, fui nomeado. O que é que eu faço agora? E aí isso é parte do que a gente quer tratar com vocês. Se eu for nomeado para a perícia, está tudo ok com a legalidade, o que é que eu visto? Como que eu me organizo? O que é que eu preparo? Como é que começa? Como é o meu? Como é o fim? Então, isso que também eu quero conversar com vocês, tá? Então, se você foi nomeado para uma perícia, pessoal, primeira coisa, documentação. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, realizem nenhuma atividade nossa sem o seu registro profissional em mãos. Ah, mas pode ser que pode confirmar pelo site aí, pode confirmar por onde for. Não interessa, pessoal. Esse modelo é o modelo mais antigo, que eu sei que algumas pessoas ainda têm, e esse modelo é o modelo mais recente, que muitos de vocês também já têm. Né? Aqui no Conselho, nós temos um monte de carteira que ninguém vem pegar. Então, a carteira profissional, ela identifica você. A nossa identificação, ela é necessária, ela é obrigatória. Então, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer avaliação desse tipo, é chegar lá e dizer, boa tarde, bom dia, eu sou o médico veterinário fulano, e fulano está aqui na minha identificação profissional. Mesmo que a pessoa não peça. É importante que isso aconteça, mesmo que você esteja acompanhado da autoridade policial. A autoridade policial, ela anda com a sua identificação, e você tem que andar com a sua. Como é que eu me visto? Eu acho ótimo como é que eu me visto, porque a gente fica pensando aqui como que a gente vai se vestir para qualquer tipo de ação como essa, né? E é uma situação que chama a atenção. Eu vou de macacão, eu vou de bota, eu vou de luva, eu vou sem luva, eu vou de paletó e gravata, eu vou de colete, eu vou de jaleco. Algumas situações a gente tem que ponderar. Primeiro, a gente tem que saber para onde vai, para que a gente possa se preparar. Então, às vezes, a gente vai para um ambiente em que é necessário a gente ter contato com a área suja, com a área limpa, animais pulam na gente, tem que estar preparado para agressividade ou não. Tudo isso pode fazer parte desse processo. Mas é muito importante, pessoal,
pelo menos que você tenha consciência de que essa diligência, esse momento que você vai, vá com calça, sapato fechado ou macacão e uma camisa. Não, mulheres, não vão de saia. Não vão de roupas que podem ser alvo de algum tipo de situação constrangedora durante o seu processo, durante o processo da análise, para que você não tenha, não seja exposta em algumas situações. Como, por exemplo, um animal vai lá, puxa, rasga a sua roupa, levanta, saia, isso não é adequado. Então, calça, camisa, sapato fechado e macacão. Tá? No começo, pessoal, eu ia muito de calça jeans e tudo, depois eu fui de macacão, porque a gente entra em cada local e muitas vezes pula, o animal pula na gente com a mão suja de cocô, de xixi e tudo, e a gente vai, então, tendo aí contaminação da roupa que está direto com a gente. Então, eu usava geralmente o macacão por cima da roupa ou o jaleco. Tá? Nas diligências policiais, é engraçado que o policial, uma vez eu perguntei para o policial, vocês querem que eu venha de camisa preta como vocês, vocês vão geralmente de camisa preta e calça jeans? Eu vi assim, não, doutor, o senhor vem destacado, porque se a gente precisar fazer sua proteção, a gente sabe onde o senhor está. A gente imediatamente não vai lhe confundir com ninguém do nossa equipe. O senhor vai estar lá de branco ou de azul, mas o senhor vai estar destacado. Então, conversem com a polícia em relação a isso, porque é importante essa orientação de um treinamento que a gente não tem. Né? Porque eu ia como veterinário, eu não vou para lá com nenhuma possibilidade de pegar em arma, de pegar em qualquer instrumento que faça parte dessa diligência. E sim, pessoal, tem situações em que eu fui para diligências em que eu estava de colete à prova de bala e estava de balaclava, que aparecia só o olho e a boca, e nada mais. Tá? Então, tinha essa situação em algumas situações. Cuidado em relação aos adornos, brinco, pulseira, colar, relógio, tudo tem que ser retirado para que você não tenha possibilidade de se machucar, né, nessas situações. E para aqueles que têm cabelo longo, pessoal, por favor, prendam. E prendam fazendo aqueles coquezinhos, aquelas bolinhas assim, ó, e prende lá em cima. Porque se o rabo de cavalo fica solto, tanto uma pessoa pode puxar, como um cachorro pode puxar, um animal pode puxar. Então, ninguém é para ter acesso a você. Né? Você tem que ter esse cuidado. E eu recomendo que vocês usem sapato de borracha, porque muitas vezes a gente vai entrar em ambientes que a gente não sabe como vai acontecer. Tá? É importante, pessoal, a gente adaptar a nossa vestimenta em relação à diligência. Tá? Eu não vou chegar, por exemplo, depois dessa diligência nas regiões, nas áreas de escritório, chegar lá todo sujo de macacão e tudo mais. Eu vou um pouco melhor. Mas aqui a gente tem que se preparar para a possibilidade da diligência que a gente vai encontrar, caso a gente tenha, então, aceitado a nomeação. Algumas situações, na investigação policial, a gente é chamado a paisana, junto com a polícia. Eu já fiz isso mais de uma vez, em que a gente vai com a polícia e fica lá como se fosse um transeunte qualquer, participando do evento, participando ali daquela situação, visualizando. Teve uma situação em que eu fui à praia com os agentes policiais e a gente ficou lá bebendo Coca-Cola, sentado na mesa, fingindo, inclusive, que era casal, eu e a inspetora, batendo foto, quando, na verdade, enquanto a gente batia foto com a câmera na nossa frente, com o celular na nossa frente, a câmera da frente é que estava filmando, que estava fotografando, para que a gente tivesse algumas comprovações e pudesse, no dia seguinte, fazer, então, a abordagem, ou já fazer a abordagem como foi feita no dia. Então, a gente pode fazer isso, mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, porque passar despercebido não é só estar com a vestimenta, é também, muitas vezes, entender o comportamento da pessoal. Eu tive uma perícia que eu fiz na Bahia, e quando eu cheguei lá, achando que ia passar despercebido, que nada, na hora que eu cheguei, era eu e outra professora, na hora que a gente chegou, imediatamente detectaram que a gente não era dali. Então, muitas vezes pode, e se tiver qualquer tipo de risco, adeus, vai embora e volta com acompanhamento policial. Oficial, tá? É muito arriscado você fazer isso. Todas as paisanas que a gente fez, sem identificação, foi também com o agente policial acompanhando a gente. Não foi só o veterinário sozinho, não, viu? E aí, ó, vamos falar um pouquinho da diligência. Quando a gente vai fazer a diligência, antes de sair, você tem que organizar a diligência.
Gente, não existe essa de você chegar, vamos lá ver o que é que eu vou encontrar. Você tem que estar preparado previamente para várias situações, mas discutir com a equipe policial para onde a gente vai, como vai ser o processo, é muito importante. Então, todas as vezes que a gente ia sair, para onde nós vamos hoje? Doutor, hoje a gente tem essa diligência. Nas avaliações que a gente fez, essa daqui é mais possível. Essa pode ser menos possível. Pela investigação aqui até agora, a gente não está tendo tanta certeza. E aí eu pergunto, onde é? É nisso, é naquilo? É num local alagado? É num local de curral? Onde é? Para que eu possa me preparar. Então, essa discussão ela é muito importante. Porque essa discussão, esse preparo, você escolhe a vestimenta, o material, como que você vai abordar algumas situações, porque não é só avaliação. Muitas vezes a gente tem uma certa conversa com aquele suspeito, com aquela pessoa que está sendo ali supostamente acusada, né, ou que supostamente fez um maltrato, ou que está sendo ali sob investigação. Tá? Além do que, saber disso, diz, peraí, eu não tenho material para isso, eu preciso desse material, eu preciso coletar isso, a gente tem que ajustar a ida desse material direto para o laboratório, então tudo isso tem que ser ponderado minimamente para que a gente saia organizado do processo, antes do processo da avaliação. Eu tenho uma maletinha que eu fui montando, eu gosto de mostrar para todo mundo, né? Eu tenho uma maletinha que eu fui montando com tudo. Né? Então, eu tenho aí vários tipos de materiais, prancheta, caneta, coleta de material suave, sangue, o que eu preciso coletar, eu tenho nessa maleta, e não uma quantidade absurda, mas uma quantidade ali mínima para que eu possa fazer as diligências, e nem todos são usados em todos os momentos, tá? E tem instrumentos que são utilizados para uma coisa e para outras não. Eu tenho aí, por exemplo, essa laranjinha que vocês estão vendo em cima, é uma trena a laser, que a gente faz a medida, muitas vezes, de baias, de canis, para fazer essa avaliação, tamanho da área que o animal está. Eu tenho aí, coleto material de cortar unha, de animal maior, de animal menor, para que a gente possa pegar vestígio, lâminas, tubos, todos os materiais que a gente possa avaliar, e além das pranchetas com material para anotar, material fotográfico e tudo mais. É muito importante, pessoal, vocês entenderem que essa diligência para maltrato com a polícia, ela não acontece com agendamento, não, viu? A polícia chega lá de surpresa para realizar aquela avaliação, para realizar aquela situação. E quando chega até lá, quem aborda o suspeito, quem aborda o cidadão, é a polícia, não é a gente. Em algumas situações, eu ficava até no carro esperando a polícia abordar. No momento que a polícia aborda, né, e eu estou falando dos casos em que a gente ia na diligência até a casa das pessoas. No caso em que os animais eram levados a mim, eu realizava o exame de corpo de delito sem problema algum. Nos casos que a necrópsia chegava a mim, eu realizava a necrópsia pericial sem problema algum. Essas orientações são principalmente para os casos de diligência, em que essa apresentação, obviamente, foi voltada para os veterinários de assistência direta que estão aí disponíveis e que muitas vezes são abordados por diversas pessoas para esse tipo de avaliação. A gente poderia falar só de necrópsia pericial, de coleta de material e de abordagem desse material quando chega para nós, mas não é o objetivo de hoje para a gente falar isso, tá? Então, houve a abordagem, houve a autorização. Alguns até perguntam, por que é que não entra de uma vez? Não se entra em casa de ninguém sem mandado judicial, clamor por socorro ou com certeza absoluta que existe um crime lá dentro acontecendo. Então, não existe possibilidade disso. Então, sempre um cidadão será abordado pela polícia, uma vez que ele autorizou, a gente então começa a nossa atividade. Então, chega até essa pessoa, se identifica como veterinário e realiza o seu processo de análise. Depois que o policial aborda. Como que funciona essa diligência, pessoal? O policial é o responsável pela diligência como um todo. Mas num período entre as abordagens policiais, a gente tem a análise do médico veterinário. É como se o bastão fosse passado.
para a polícia, para o veterinário e depois para a polícia. Isso tem que ser muito bem organizado para que não haja nenhum embate entre essa equipe, cada um respeite suas limitações. Então, geralmente, essa combinação foi muito esclarecida por mim em relação aos delegados que eu trabalhei, que não tive problemas com nenhum deles. Porque o delegado, a polícia aborda, na hora que vai haver a diligência para avaliação do maltrato, geralmente eu entrava sozinho no ambiente com mais um ou dois policiais e o restante da equipe ficava de lado de fora. Para quê? Para que eu tivesse acesso ao ambiente sem nenhuma interferência de mais ninguém. Os dois policiais, geralmente, um me auxiliava no processo da perícia e o outro ficava na segurança da gente, enquanto a gente fazia essa avaliação. Terminou essa avaliação, ela passa também, muitas vezes, por contato com o suspeito, que acompanha todo o processo. E ele, muitas vezes, questiona, faz questionamentos. A perícia precisa ter, nesse momento, o veterinário ele precisa ter muita restrição do que ele fala, ouvir o que a pessoa está falando, questionar minimamente para o entendimento daquele processo e o que pode auxiliar na perícia, mas as informações têm que ser passadas de novo para o policial. Então, veja, um inspetor de polícia ou um delegado acompanha geralmente, ou um policial militar, acompanha essa diligência, aborda, a gente faz a avaliação, determina ou não se existe a situação de maltrato e volta o bastão para a polícia. Voltou o bastão para a polícia, acabou sua atividade, que poderá retornar no momento da apreensão daquele animal, para orientar como o animal deverá ser apreendido, para onde ele vai ser levado. Então, isso pode ser parte disso. Iniciou a diligência, eu sempre gosto de trazer essa frasezinha que eu ouço sempre, desde pequeno. Obedeça à proporção divina, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, nós que fazemos a avaliação, vemos mais, ouvimos mais, falamos menos. A questionamento é básico, o que vai envolver a nossa avaliação. A empatia com aquela pessoa é importante, até porque você vai fazer perguntas aleatórias para que ela faça e flua dela a informação que você precisa. E a indicação, pessoal, é que a gente examine todas as áreas do local, não somente os animais. Por quê? Vejam só, uma parte das dificuldades que a gente tem na omissão é caracterizar a ciência, se aquela pessoa tem consciência do que está acontecendo, se ela tem discernimento e qual é o grau de vulnerabilidade que ela tem. O delegado precisa entender essa situação para tentar chegar à conclusão de intenção, de dolo. E ao avaliar somente o animal, que pode ter lesões, mas podem não ser lesões tão exuberantes, a gente muitas vezes deixa de dar essas informações. Então, quando eu falo, as pessoas se horrorizam. Dizem, não, como é que eu faço? Eu abro o guarda-roupa, bato foto. Eu não estou fazendo a investigação junto com a polícia? Não estou fazendo a análise pericial? A pessoa que tem o seu guarda-roupa bem arrumado, a sua cama bem arrumada, tudo limpo, perfeito, cheiroso, que tem seus alimentos todos bem organizados, ela é uma pessoa que tem ciência do que é limpo e do que é sujo. Então, por que é que o prato dela está bem lavado e o prato do animal tem larva de mosca, tem fezes misturadas, tem areia misturada? Então, essa situação ela é importante para mostrar para o delegado essa diferença. Eu não determino nos laudos de perícia de maus-tratos que existe o dolo, mas as várias informações que são contidas fazem o delegado ter discernimento para dizer, opa, peraí, essa pessoa sabe a diferença do limpo e do sujo. Essa pessoa sabe a questão de definir ou não o que é bom ou não para esse animal. Para vocês terem ideia, pessoal, a primeira prisão que teve aqui no estado do Ceará, com a Lei Sanção, depois da Lei Sanção, foi de uma banhadora de banho tosa de clínica veterinária. Aí essa pessoa não tem discernimento sobre a higiene dos animais. Então vejam que tudo isso faz parte de um processo investigativo para que a gente tenha e dê condições ao delegado de emitir, finalizar o seu inquérito e oferecer para o Ministério Público a denúncia, para que o Ministério Público ofereça para abrir ou não a ação penal, né? Para que o juiz abra ou não a ação penal. Tá? E é muito importante que tudo seja documentado. Registra, faz desenho, deixa tudo bem documentadinho para que você possa também se resguardar.
e mostrar que o que você avaliou é exatamente o que está sendo visto. Esse é um caso de perícia que eu realizei, não me lembro exatamente o município, mas a senhora ela tinha um abrigo e tinha inúmeros animais, mais de 150 cães, mais de 30 gatos, e ela tinha uma mini clínica veterinária, ela era auxiliar de enfermagem, então ela tinha um animal agonizando, ela tinha seringas, agulhas, medicamentos controlados, então era uma situação assim bem maior do que o que a gente esperava, e essa situação aqui, especificamente, me chamou bastante atenção, porque foi de uma suspeita de rituais macabros. E quando a gente chegou lá, havia um panelão de água cozinhando, né? Um panelão bem grande, assim, de alumínio. E eu olhei e disse, poxa vida, vai ter que derrubar isso aí, porque eu preciso ver o que é. Eu não tenho como não ver isso aí. A suspeita de rituais macabros, e a pessoa tem um panelão cozinhando, ela disse, não, mas é a comida dos cães. Eu disse, mas eu tenho que ver. Então a gente teve que virar a panela, realmente só era comida, mas aí teve que virar para poder ver, porque senão a gente não tinha certeza. Tá? Então, aqui já foi, eu voltei. Deixa eu fazer aqui. E aí, ó, você pode fazer registro do ambiente, fazendo croquis ou uma coisa muito simples. Ó. Vocês veem que eu não uso o AutoCAD aqui da engenharia, né? Eu faço os quadradinhos no Word mesmo, ou no PowerPoint, tentando fazer aqui um modelo para o entendimento desse local. Obviamente, nas coisas mais modernas, se você tiver drone, alguma coisa, maravilha, né? Aí você pega lá o drone por via satélite, seja lá como é que você vai fazer. E, se possível, tanto faça fotografias como filmagens, né? Alguns celulares, eles têm, durante a filmagem, um botãozinho que permite aqui, ó, a fotografia. Então, várias diligências eu deixava filmando e ia fazendo cliques fotográficos aí de imagens que eu achava que era necessário ter a imagem além do filme. Não tem nada mais, final da diligência, não tem mais nada para fazer, despeça-se e sai do local. O que vai acontecer em seguida tem que ser determinado pela polícia. Então você sai, geralmente eu saía, ficava ali por perto da viatura, aguardando a ação policial. Foi uma ação que não deu em nada, não é maltrato, não detectou nada, a polícia se despede e vai embora. Mas isso, em cão e gato, como diz a legislação, pode gerar um auto de prisão em flagrante. E aí sim pode ser que a gente seja requisitado novamente para orientar como que vai ser o transporte desses animais. Isso é fundamental, pessoal. Eu fiz uma diligência aqui no Ceará, a maior do Brasil, de rinhas de galo. Era um grande estádio de rinha de galo e havia animais que estavam sendo apreendidos e durante a apreensão eles estavam tampando as vias respiratórias do animal com esparadrapo. Eram galos de briga, galos indianos, né? E aí, quando eu olhei, já tinha vários animais se debatendo. Eu disse, pronto, vai matar tudo agora. Então, a gente tem que realmente orientar, porque eles não têm nenhuma condição de fazer essa abordagem, tá? Só a título de curiosidade, aqui no Conselho, junto com a deputada Larissa Gaspar, a gente fez um projeto de lei, junto com ela, pedindo que fosse criada a Brigada Animal, junto com a Defesa Civil, exatamente para dar apoio também a essas ações policiais, para que o resgate, o transporte desses animais seja feito por uma brigada animal com veterinários e profissionais treinados para essa abordagem, tá? Porque geralmente quem fazia era exatamente a gente. Então, se houver derivações, com a pessoa, quem faz é polícia. E lembrem, durante o momento que você está andando com fazendo a perícia, as informações são mínimas, a interação é de contato, tentando trazer informações para a sua avaliação, e ao final, tudo tem que ser passado por quem é responsável pela diligência. Então, nas diligências, tem um inspetor responsável ou delegado. E mesmo no momento que tinha os inspetores ligavam para o delegado, e muitas vezes eu falei com o delegado, explanei a situação, e o delegado tomava a sua decisão. Então, muitas vezes a gente enviava as imagens para o delegado também, para demonstrar e embasar aquilo que a gente estava concluindo, para que o delegado tomasse a sua decisão. E aí eu resolvi incluir aqui uma situação que pode acontecer, e que vem acontecendo, né? É uma situação que trouxe o caso do Orelha também
para a mídia, né? O veterinário que estava responsável pela orelha foi muito criticado, mas a gente tem que ponderar algumas situações, e, por exemplo, será que ele tinha treinamento para detectar essas lesões? Será que ele tinha como fazer esse registro de forma adequada? Então, a gente não sabe a situação de fato. Eu não estou defendendo nem condenando o colega. Eu estou simplesmente agindo com imparcialidade, ponderando a situação dele como perito. Mas quando a gente é clínico veterinário e está aí nos atendimentos, muitos clínicos fazem atendimento de protetores, muitos clínicos recebem animais em estado, em situação de maltrato, para fazer, então, a avaliação desses animais. E sobre isso eu queria ponderar um pouco com vocês, tá? Porque quem norteia, quem legisla sobre essa situação é o Conselho Federal. A Resolução 1236, ela traz exatamente o que deve ser feito. Para vocês terem ideia, ó, eu estou passando para frente. Para vocês terem ideia, a Resolução 1236, ela nos obriga a registrar e constatar ou suspeita de crueldade, abuso ou maus tratos no prontuário médico veterinário, com um parecer ou relatório para nossa proteção. Pede para indicar os responsáveis com local, data e todas as situações, assinar, carimbar e datar o documento e enviar para o Conselho Regional esse documento, exatamente para registro temporal em que você atendeu e cumpriu o que estava previsto na resolução. Isso não é uma coisa simples, pessoal, porque muitos dos treinamentos que a gente recebe não passa, por exemplo, por identificação de lesão induzida. Eu dou aula de patologia, nenhum professor de patologia aborda a patologia forense. Quem aborda a patologia forense é a disciplina de medicina legal. E, graças a Deus, aqui no nosso estado, a medicina veterinária legal ela é uma disciplina obrigatória em todas as faculdades que a gente tem. Então, isso é uma vantagem para nós. Mas, ainda assim, pode não ser suficiente para um treinamento. E, para facilitar essa situação, a doutora Esther Esperro, que é a atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, criou uma ficha de identificação de maus tratos, que foi publicada na revista Clínica Veterinária, que vocês podem ter acesso por esse QR Code. A ficha, no momento que vocês quiserem apontar o celular, vocês baixam diretamente o PDF da ficha, tá? A ficha, ela traz um documento que vai integrar o prontuário médico veterinário para os casos de suspeita de maus tratos. Então, ele vai ser uma ferramenta de extrema importância para que o clínico conheça e traga, portanto, essa possibilidade de registro, cumprindo legislação e mantendo, portanto, em proteção a sua atividade, tá? Eu não vou mostrar a ficha total para vocês, mas vou mostrar as partes da ficha, que são 12. Então, na ficha de identificação de maus tratos, existe a identificação do tipo de atendimento, do animal e do responsável, o motivo por aquele atendimento, o exame clínico, que é fácil para qualquer veterinário, aí aqui pode complicar um pouco, porque exames de lesões, há realmente a possibilidade de você descrever? É esse o benefício da dúvida que a gente tem que ponderar quando a gente vê muitas vezes veterinários sendo enxovalhados e arrastados aí pela sociedade. O veterinário fez isso, o veterinário fez aquilo. Isso é extremamente comum, mas nós temos que coibir esse tipo de situação, especialmente demonstrando que isso é uma área mais específica. E sim, a gente tem que ter treinamento nessa área, tá? Então, o exame de lesão, com descrição dessa lesão, existe toda uma orientação de preenchimento dessa ficha. Então, é importante que vocês baixem, tenham com vocês. A doutora Esté falou sobre isso na nossa primeira palestra, né? Eu estou só reforçando. É uma sacada que ela teve espetacular, a compatibilidade clínico-legal. Aquilo que eu estou vendo é o que você está me contando, o que é que está compatível entre o que está sendo examinado ou não, e a suspeita final da situação. Ainda, o tipo de conduta que você vai realizar naquele paciente, medidas clínico-legais e de coleta de vestígios e encaminhamentos, e quaisquer outras informações. Essa ficha ela deve ser incluída no prontuário do paciente e enviada para o CRMV. Então, isso daí, pessoal, foi uma contribuição absurda que a doutora Esté teve para a constatação de situação de maus tratos, trazendo, inclusive, dados importantes para a saúde pública.
Porque isso vai dar base para vários programas programas de governo, né, programas de Estado, para combate aos maus-tratos contra os animais. Né? A gente espera que, em breve, esses resultados eles cheguem aí para que a gente possa entender isso melhor. Tá? A ficha ainda traz diagrama ó, de diversas espécies animais para que você possa marcar. E, além de tudo, pessoal, marcar, fotografar e filmar. Não esqueçam disso, tá? E era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Vou deixar agora o microfone aí para a gente conversar. Pedir a Valdênia para ver se tem alguma coisa no chat para responder. Vou responder primeiro do chat, depois eu passo para a gente conversar um pouquinho. Esse momento é um momento breve, mas um momento que eu queria trazer para vocês esse conhecimento em relação à legislação, em relação a como se portar, em relação à possibilidade ou não de aceite para esse tipo de situação. Então, Valdênio, eu vou tirar aqui a apresentação, tá? E você, por favor, vê aí, vamos ver aí quais são os questionamentos. Consegue ver, Val, ou não? Não consegui, eu vou baixando aqui para ver se tem. Pergunta: no caso do município no qual a vigilância sanitária recebe denúncia de maus tratos, então a vigilância sanitária deve entrar em contato com a polícia, e a polícia é que nomeia o veterinário do município? Exatamente, colega. Colega, você tocou num ponto fundamental. Se o município tem veterinários, ele precisa estabelecer um convênio com a polícia e determinar que essa polícia faça a nomeação. Não executem atividades de perícia criminal sem nomeação. O delegado faz isso sem problema nenhum. A doutora Valdênia está me informando, que o QR Code está desativado. Desculpe, Valdênia, eu consigo colocar no chat o documento? Pode contar comigo aqui, não. Tá. Faz o seguinte, só um minuto, gente. Valdênia, pega o link aí, o link da associação. O link da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, lá tem o link direto da ficha, que aí eu ponho aqui no chat, tá? Põe no chat, por favor, você. A Valdênia vai colocar o link do chat, tá, pessoal? Mas voltando ao questionamento do doutor Herberson. Herberson, nós veterinários temos que ter muito cuidado com a nossa atividade profissional. É muito cômodo para qualquer pessoa dizer que o veterinário foi e ele é que assume a sua responsabilidade. E é isso que vai acontecer. É isso que acontece. Então, não. Imediatamente, vocês de serviço público solicitem um convênio de serviço através do seu gestor com a polícia, para que a polícia nomeie vocês, mesmo que vocês façam parte da equipe da vigilância ou do Centro de Controle de Zoonose, ou seja, do que for. Qualquer veterinário para executar a atividade, porque senão ele vai estar invadindo a área e descumprindo uma normativa legal. Então, sim, a nomeação ad hoc ela é obrigatória, mesmo que você seja de serviço público. Não, tem dúvidas aqui. O doutor Wesley tem duas dúvidas. Se há um serviço de medicina, não há um serviço de medicina forense oficial, para onde se destinam as amostras coletadas? Para lugar nenhum, Wesley. Muitas situações a gente faz solicitação, o delegado às vezes manda para os laboratórios da perícia forense, mas muitas vezes não tem para onde mandar, não tem continuidade, tá? Então, essas análises não têm muitas vezes continuidade. A gente vem em tratativa com a perícia forense, com a polícia, como conselho, para que isso seja feito. Eu mesmo já tive várias discussões aí com o pessoal da perícia forense, não do meu estado, mas de outros estados, porque às vezes eu sou chamado para ajudar as pessoas nessa implantação, e os peritos dizem, não, mas não pode ter uma amostra de animal com a amostra de humano. Eu disse, gente, contaminação de amostra é um ato humano, é um ato de procedimento, ela é procedimental. A amostra de sangue do cachorro não vai pular dentro da amostra de sangue do humano, não. Isso é um defeito de procedimento. Então, se vocês têm esse medo, a gente tem que dizer, olha, passa 4 dias fazendo a de humano e no último, um dia da semana, faz os dos animais. Mas isso tem que ser ainda um questionamento que tem que progredir, tá? A Esté está presente? Ô, Esté, um abraço, querida. A doutora Esté está com a gente, viu, pessoal? A doutora Esté é presidente da associação
Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Obrigado, Esté, pela presença. Um beijo para você. Qual o prazo de entrega de um laudo da autoridade policial? Eita, aí é um problema. Vamos lá. Quando eu comecei, pessoal, eu tinha assim, uns 15 dias. Só que, depois da lei sanção, que a prisão é uma possibilidade, o auto de prisão em flagrante, ele é a interpretação, o delegado ficou meio transtornado. Assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque quando a pessoa é presa, no primeiro momento possível, às vezes 24, 48, 72 horas, ela é encaminhada para a polícia penal, e ela vai ter uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se ela vai ficar presa preventivamente, se ela vai responder de liberdade. No caso dos maus-tratos, essa audiência acontece como qualquer outra, mas ela inclui também um momento de proibição de guarda de qualquer animal. Então, o laudo ele tem que ser feito o mais rápido possível para que o delegado possa encaminhar esse processo, esse inquérito, junto da audiência de custódia, e muitas vezes solicitar ou prisão preventiva ou a proibição de guarda. Na verdade, todas as vezes é pedida a proibição de guarda. Tá? O veterinário pode ser convocado pelo juiz quando há judiciação do caso? Pode. A partir daí, você fez sua atividade como perito ad hoc, entregou, isso vai se virar uma ação penal. Lá na frente, o juiz pode convocar o veterinário para que faça seu depoimento ou para que faça esclarecimentos sobre o laudo e para tirar qualquer outra dúvida que ele tenha necessidade, tá? Eu acho que... Doutor Sérgio Franco nos pergunta até onde a opinião do médico veterinário vai prevalecer quando a humanização dos animais deixa margem para o que seriam os maus tratos. Sérgio, isso é um assunto bem complexo e é importante que a gente sempre embase a nossa opinião nos trabalhos científicos e nos artigos científicos. É um grande problema que eu vejo. E aí, me corrija se alguém tiver outra informação. Agora que é a última pergunta, a gente faz, então, a abertura dos microfones, a gente pode discutir. Uma das coisas que eu vejo em relação à humanização, a gente vê pontualmente a humanização acontecendo. A gente vê pontualmente a situação que vem cada vez se avolumando. Entretanto, não existem estudos a longo prazo desse processo. A gente sabe que muitas vezes a humanização ela quebra, por exemplo, só um dos elementos, um dos fatores das cinco liberdades, ele já se quebra com a humanização, que é permitir que o animal exerça seu comportamento natural. Né? Só para a gente dar um exemplo aí dos cães, muitas vezes tem cão de vestido, cão de sainha, cão de tiara, de rigolete, e aí o cão nunca botou o pé no chão, o cão nunca, nada. Então, isso é totalmente fora do comportamento daquela espécie. E aí a gente pode ponderar diversas coisas. Por exemplo, criar husky siberiano no nosso estado, criar pitbull e animais de grande porte em apartamento. Então, muitas dessas situações que são mais complexas, elas vão precisar que o veterinário embase muito bem a sua opinião técnica em trabalhos científicos para que ele possa, de fato, então, dar respaldo a esse laudo. Tá? Não estando mais aqui, eu estou vendo uma mão levantada da doutora Juliana Almeida. Doutor Sérgio Franco, obrigado. O Sérgio sempre está presente nos nossos eventos, é um parceiro aqui do Conselho, é médico veterinário aqui no nosso estado, da Vigilância em Saúde. Obrigado, Sérgio. Doutora Juliana está com a mão levantada, que são os que eu estou vendo aqui. Doutora Juliana é nossa conselheira efetiva, né? Doutora Juliana é coordenadora da Unilhão. Juliana, a palavra é sua, fique à vontade. Doutor Daniel, boa noite a todos. Parabéns pela palestra brilhante, como sempre, né? Nós estamos aqui hoje na Unileão, reunidos com os residentes e mais um professor, o professor Matheus, para ouvir sua palestra. E, professor Matheus, tem uma pergunta. Pois não. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Daniel, eu tenho uma dúvida com relação quando é o Ministério Público que faz, digamos, entre aspas, a intimação. Ele pede para que o veterinário que é contratado pelo município vá fazer uma determinada vistoria em algum local que ele está exigindo ali. A intimação do Ministério Público ela é correspondente
a nomeação. Então, você pode fazer a do Ministério Público, embora o Ministério Público deva contratar pareceristas específicos, tá? Tá, obrigado. Doutor, também tem uma pergunta a respeito do que você falou sobre a clínica, né? Quando chega para nós uma situação de maus tratos, aí você diz para a gente documentar, usar essa ficha e mandar para o conselho. Esse é o passo a passo correto. Não seria ideal mandar para a polícia ou tem que ser para o Não. conselho? Porque o que é que acontece, Juliana? Muitas vezes, doutor, o que é que acontece? No caso em que vocês são instituição, isso fica muito válido, mas às vezes o veterinário precisa ser protegido quando ele é sozinho em uma região que pode ser uma região até difícil para ele. E aí o conselho vira, então, o denunciante como autarquia. Isso dá uma proteção para o veterinário que está ali se vendo numa situação que pode ser bem perigosa para ele, tá? Mas se for para a polícia diretamente, ok, mas o cumprimento de legislação também manda enviar para o conselho, tá? Perfeito, muito obrigada. Doutor Daniel, posso completar essa resposta? Com certeza, Estezinha. Por favor, doutor Estés, Ferro, presente aqui. Oi, Que honra. a Juliana, abraço, Juliana, para você, bom ver ela novamente. Abraço, querida. Juliana, lá na ficha tem a opção de você assinalar para qual órgão que você está enviando. Então, tem lá, inclusive, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Ambiental. A gente sabe que vai depender muito do caso e quem que está fazendo a denúncia. Eu sempre falo, um hospital fazendo denúncia é mais fácil fazer um boletim de ocorrência, né? Colocar lá o número do boletim, o protocolo, tudo isso. Mas a gente tem casos que o veterinário talvez vai estar sozinho num plantão. O certo é que a resolução diz sempre para enviar para o conselho, mas se há oportunidade de enviar para outras autoridades, seria bom. Perfeito, muito esclarecido para nós. Não Muito são obrigada. impositivas, Juliana, mas o cumprimento da legislação exige para o conselho. Agora, pode enviar para a polícia, pode enviar para onde for, tá? Mas é muito bom porque já resguarda o veterinário quando manda para o conselho. Eu achei fantástico. Eu estava com a impressão de que era só mandar para a polícia. Que bom. Que bom que a gente tem esse resguardo. Tem mais alguém? Eberson, Boa- por favor, doutor, Oi. pode ficar à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Daniel, excelente palestra. A minha pergunta é pegando o gancho da pergunta anterior. No caso, eu, por exemplo, né, fui chamado, aceitei, fiz o laudo. Ao final do laudo, eu já tenho que dizer que a situação que eu encontrei foi de maus trato e só o delegado que vai determinar se aquilo foi doloso ou não, mas eu já tenho que dizer que tipo, o meu diagnóstico daquela situação que eu Isso é presenciei. muito importante, pessoal. Essa pergunta foi fundamental, Eberson. Obrigado, e eu esqueci de falar isso. Uhum. Muitas vezes, com essas situações, pessoal, os delegados, eles fazem quesitos, questionamentos. E um dos questionamentos que ele fala pergunta se há maltrato. E se você detectou o maltrato, sim, diga que há maltrato, mas uma situação de maltrato. Eu já tive situações que o delegado disse assim, e não é crime não, doutor? Eu disse, não, doutor, o crime quem determina é o senhor, não sou eu, não. É muito cômodo e a gente tem ouvido isso de forma muito errada por aí. Quem determina crime é maltrato do veterinário. Sem o veterinário não tem crime de maltrato. Realmente, não tem porquê. A base da materialidade do crime, quem dá é a gente. Mas quem determina a situação de crime, o descumprimento, é o delegado. Porque ele é que vai tipificar essa situação de maltrato dentro da lei 9.605, lá do artigo 32, dizendo que não existe dolo e o suspeito é esse. Então, eles fazem essas questões muitas vezes, sabe, Everson? E a gente tem que estar atento para que a gente não extrapole a nossa atribuição. A nossa atribuição é de materialidade. Então, sim, doutor, tem uma situação de maltrato aqui. O animal está com isso, está tudo embasado na sua orientação, no seu laudo final, mas tem que ter cuidado para que você não diga que há crime de maltrato, porque não é sua atribuição fazer essa classificação, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Fazia tempo que eu queria fazer essa pergunta já, e agora foi o momento. Valeu. Eu queria só fazer uma correção sobre quem perguntou do Ministério Público.
sim, o Ministério Público equivale, mas o que você envia para o Ministério Público é um parecer técnico, tá? Não é um laudo pericial, é um parecer. Tem diferenças de estrutura documental aí, e tem diferenças de legalidade, e tem diferença de estrutura documental, e isso é especialmente em relação à determinação de quem redige esses documentos. Só para correção, eu falei que equivalia, mas falei que ele tinha que ter parecerista, mas não informei que na situação de parecerista, pelo Ministério Público, você emite um parecer técnico. Esse parecer vai constituir a ação do Ministério Público. Tá? E aí sim, ele é que vai oferecer a denúncia e trazer esse parecer como base da denúncia que ele vai oferecer para a possibilidade de abertura de ação penal. Tá bom? Eu estou vendo a mãozinha do Sérgio aqui. Tudo bom, Sérgio? A palavra é sua. Boa noite a todos. Muito feliz em ver essa interação entre o Conselho e sindicato, né, com os colegas, muito importante. Eu sei que possa ser repetitivo o que eu estou falando, mas assim, eu acho que se abriu um precedente muito grande quando se aceitou algumas intervenções cirúrgicas do médico veterinário como os maus tratos, né? Então, assim, eu fico preocupado enquanto a gente entender que saiu da mão do médico veterinário, acredito eu, essa história da caudectomia e conchectomia para ser considerado maus tratos. E eu fico me perguntando, às vezes, até que ponto não vai chegar alguém que tem o entendimento que uma castração, pelo prejuízo, vamos dizer assim, que causa hormônio dos animais, né, o natural, que também seja considerado maus tratos, né, por algumas pessoas. Então, eu pergunto, quem define, no caso que são ações do médico veterinário, privativo, lógico, que isso é maus tratos? Até hoje eu não consegui engolir isso, viu, meu presidente? Mas, Sérgio, só um adendo, as caudectomias e conchectomias, elas não foram proibidas, elas foram proibidas com cunho estético. Elas foram proibidas simplesmente por estética. Elas não foram proibidas para intervenções médico-veterinárias nos animais. Elas são proibidas simplesmente por cunho estético. E a gente tem que compreender, pessoal, que a nossa posição ela é técnica em relação às situações, né? Eu, como perito que sou, eu não engulo, por exemplo, pareceres já prontos. Eu sempre, na avaliação de uma atuação pericial, pareceres não, desculpa, eu não engulo opiniões já formadas. Porque, veja, pode haver maltrato em situações que são legalizadas? Pode. Pode haver maltrato. Pode haver maltrato no abate, pode haver maltrato em zoológico, pode haver maltrato na vaquejada, pode haver maltrato em evento agropecuário. São todas atividades nossas. Pode ter maltrato. Porque se a existência da legislação impedisse o crime, não tinha mais ninguém morto, né? Não tinha ninguém que era assassinado. Então, essas questões que você está me falando, eu concordo contigo em parte, porque sim, a determinação de muitas coisas que acontecem também, pessoal, porque a gente não se posiciona. Geralmente o médico veterinário ele é muito passivo e deixa as coisas acontecer e depois só fica reclamando. A gente precisa ser mais ativo nessas situações e participar dessas decisões, participar dessas orientações. Para vocês terem ideia, há um tempo desse houve uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa em que queriam proibir a criação de cães de raça no estado do Ceará. Isso é um absurdo. Baseado em quê? Porque os canis maltratam os animais. Isso não tem dado reunido. Então, a gente não pode chegar, e eu concordo com vocês, chegar na situação dizendo, olha, isso é maltrato puro. Não, eu tenho que avaliar o fato concreto. Eu quero avaliar o fato, eu quero avaliar o animal, eu quero avaliar as circunstâncias, para que a gente possa definir se é uma situação de maltrato ou não. Tá? Tem mais alguém? Doutora Miriam, por favor, boa noite, tudo bem? A palavra é sua. Bem, é só uma perguntinha. Pois não. Primeiro eu quero parabenizar a todos e a sua palestra, como sempre, brilhante. Meu amigo, um clínico geral extrair um dente de um cachorro e deixar a raiz, formar um abscesso, o animal parar de comer, não é maus trato, não? Doutora, todo fato ele tem que ser avaliado concretamente.
O que a senhora está me dizendo pode configurar eticamente como imperícia, talvez como imprudência. Para a determinação da situação de maltrato, eu tenho que avaliar, por exemplo, as repercussões. Por isso que eu digo para vocês, situações que existem e que podem parecer diretamente uma situação de maltrato, ela precisa ser avaliada. Eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu. Por exemplo, o colega pode apresentar, por exemplo, que o animal teve uma arritmia, uma desritmia, e ele teve que parar o procedimento. E aí ele pode ponderar, vale mais a pena um animal com raiz de dente ou um animal morto? Sem a raiz de dente morto, ou vivo com a raiz de dente para tentar corrigir depois. Só está me entendendo que eu nem estou rejeitando a sua hipótese de maltrato, mas também não estou desconsiderando outras possibilidades. O fato concreto ele tem que ser avaliado. A denúncia em si ela tem que ser feita, e aí isso é avaliado. O maltrato para a nossa profissão, pessoal, ele é muito difícil de ser comprovado. Porque pode acontecer, mas não é razoável se pensar que um veterinário passa 5 anos, depois vai fazer especialização em residências, mestrados e doutorados, e aí faz um dia, tá, agora eu posso matar o bicho que eu quiser. Isso não é razoável de se pensar, mas isso pode ser e já foi caracterizado algumas vezes. Então, sim, doutor, essa situação pode sim ser maltrato, mas a gente precisa avaliar o fato concreto. Não, o fato que eu falo é questão de fazer, não falar, e o animal parar de comer e estar sofrendo e ele ainda dizer que o fez certo. Só isso. Só isso. Aí a gente vai ter que ver todos os fatos antes. É só isso. Pois tá, boa noite. Boa noite, filho. Doutora Marilá, parece que fez uma pergunta aqui. Oi, Daniel, boa noite a todos. Eu fiz Oi, a pergunta tudo bom, aí. Marilá? A pergunta foi se o conselho, ele mantém o anonimato do veterinário denunciante? Sim, Marilá, que é importante que esse anonimato seja mantido para resguardar a segurança. Mas a pessoa, no momento que envia, ela pode optar por não ter anonimato, simplesmente enviar. Se ela for enviada sem pedido de anonimato, a gente trata ela como uma denúncia comum. Se tiver o pedido de anonimato, a gente resguarda o anonimato da pessoa, com certeza, tá? E outra dúvida, Daniel, depois que se faz a denúncia, qual o encaminhamento que o conselho faz da denúncia? Vai para O a polícia? encaminhamento vai para a delegacia e aí a delegacia vai tomar as providências. O encaminhamento é enviar a gente para a delegacia, para a polícia. Certo. Tá bom, obrigada, viu? Boa noite. Nada. Mais alguém, gente? Doutor Daniel, eu queria fazer outra pergunta. Foi não. Você deu o exemplo da ficha da FIMA, né? Eu assisti uma palestra do CNPq, se não me engano, foi de São Paulo, foi do Rio de Janeiro, no qual eles usavam o PPBEA. Não sei se o senhor tem conhecimento. Conheço. Se ele também tem validade como ficha de O aqui PPB ele é um instrumento que foi construído pela doutora Carla Molento e doutora Janaína Hammerschmidt, avaliando, transformando as 5 liberdades em indicadores que são válidos para avaliação. Entretanto, na evolução da ciência do bem-estar, o Eberson, não foi? Perguntou? De novo? Foi? Isso, foi. Na avaliação da ciência do bem-estar, Eberson, os conceitos mais modernos são em relação aos domínios, que trazem a avaliação de domínios específicos e interações positivas e negativas para uma conclusão muito mais embasada daquela situação de bem-estar daquele animal, especialmente em relação à qualidade de vida que ele tem, né? Das várias situações, tá? Mas o PPB ainda é um instrumento válido, mas eu digo para vocês que a doutora Janaína, em conversa comigo, já disse que está atualizando, especialmente porque a ciência ela evolui, né? Então, ela já está atualizando o PPB. Perfeito. Mais alguém? Daniel, mas só uma dúvida aqui. Eu estou atendendo um animal, aí o animal se agita, o proprietário dá um chute no animal. Como é que a gente vai passar por uma situação dessa? Marilac, você tem que ver se a situação você presenciou. Você pode ser a denunciante direta, mas existe uma questão de produção de provas. Esse animal vai ter a lesão, ou você conseguiu filmar alguma coisa, se não tiver deixado lesão, vai ser sua palavra contra a dele. Na verdade, isso pode gerar uma suspeita sem uma comprovação. Isso pode ser complicado.
Eu estou dizendo hipoteticamente, né? Mas, assim, acho que nesse Não, caso é nada, bom... hipoteticamente, mas eu já presenciei, viu, Manuela, que eu já dei plantão e teve uma situação que eu segurei a mão do homem porque ele deu a primeira porrada no cachorro, a segunda ele não deu porque eu segurei. Certo. Aí eu acho importante que a gente mantenha câmeras, né, nos consultórios, é permitido? Não tem nenhuma proibição, a não ser que você... agora ela precisa ser informada, né? A pessoa tem que ler que está sendo filmado, que tudo está sendo gravado, né? Certo. Tá bom? Parabéns, Daniel, mas uma palestra muito boa do Obrigado. Conselho. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu peço que vocês enviem aqui para o e-mail do conselho ou para o meu e-mail, porque a gente precisa finalizar pelo horário já avançado. Eu ainda estou no conselho de veterinária, viu? Ainda tem gente aqui comigo trabalhando, ó. A doutora Cristina, nossa secretária, e Valdênia, nossa chefe de gabinete aqui, trabalhando até 9 da noite aqui para dar certo esse momento com vocês. Nós ainda teremos mais um momento sobre o Abril Laranja, e aí a gente provavelmente vai ter mais pessoas, vai fazer tipo uma mesa redonda aqui virtual, para que a gente possa discutir sobre isso. Eu espero que as duas primeiras palestras, que traziam foco especialmente na atividade do veterinário, ela tenha contribuído para vocês, porque é muito fácil a gente falar de maltrato, quando a gente vai falar, maltrato é isso, maltrato é aquilo, questão de governo e tudo, mas ninguém nunca foca na gente. E a gente resolveu focar no veterinário para poder a gente ter aí uma formação melhor dos nossos profissionais, tá bom? Um abraço forte para todos que estão presentes. Essa live, depois, esse momento vai ser, está gravado e vai ficar no nosso YouTube, para que vocês possam rever, se tiverem mais dúvidas, mandar, ou até divulgar entre os colegas, para que eles assistam também e façam aí uso dessas informações, tá bom? Um abraço forte para todos vocês, boa noite e vamos em frente trabalhando. Um abraço.